Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. São mais de 200 povos indígenas vivendo pelo Brasil afora, em todo o território nacional. Você já pensou em que idioma ou que língua que essa gente se comunica? São mais de 180 línguas, além do português, falados aqui no Brasil ainda hoje. Apesar de toda a repressão histórica que se abateu sobre as nossas tribos, proibindo a língua, através de missões religiosas, através da ação do Estado mesmo e dos nossos vizinhos, que sempre inibiram o nosso povo de expressar sua cultura, especialmente de falar sua língua. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, são 5.000 pessoas e ocupam uma reserva de 8.000 hectares. É meu prazer, Deus estará. É com prazer e valor de eu cantar. Sou Quitera Maria de Jesus, conhecida por Quitera Binga. Então, nós perdemos a língua, mas eu vou transmitir aqui umas duas palavras. Nós aqui, Pancararu, nós, para dar um bom dia, nós diz caruca. Então, nós, para ir embora, a gente diz caruca butuna. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, numa reserva que chama Brejo dos Padres, eles foram reunidos aí em 1802 pela missão jesuíta, que foi catequizar esse povo. Em suma, mudar a sua língua e os seus costumes. A missão do jesuíta era fazer os índios falar o português, entender o mais rápido possível, isso a qualquer custo. Ou a pressão, ou iludindo para dar presente, dar roupa, dar espelho. E aquele índio que aprendesse o português mais rápido possível, então ele tinha uma grande recompensa. Não fosse em dinheiro, mas que era recompensa, mas em roupa, em presente, e cada um que se interessasse. O interesse por presente ou por ganhar alguma coisa para desenvolver a língua portuguesa, sem prever o futuro que podia prejudicar as futuras gerações, aí foi isso aí que nos prejudicou, a nossa língua pancararu. Assim como os Pancararu no sertão de Pernambuco sofreram a repressão lá na mão dos padres jesuítas que chefiavam suas missões no século XIX, agora no século XX nós assistimos a história se repetindo, só que com os índios que vivem na floresta, lá no Amazonas, no Alto Rio Negro. Rânio Pitana, Bonifácio, Baniwa, Adalian Hanan, Inucadaha, Rio Negro, Rité. Nós indígenas aqui do Rio Negro falamos várias línguas, como eu, por exemplo, eu falo Baniwa, falo Nhengatu, falo português, entendo um pouco de espanhol e falo curipaco também. Então são as línguas que a gente fala e aqui normalmente o indígena tem que falar 1 ou 3 línguas para poder se comunicar, porque nós somos 22 povos diferentes, geralmente é natural que a gente fala 3 línguas além de português, que é língua nacional. Uns anos atrás, sabe, vêm os missionários, entendeu? Aí eles dizem assim, olha, porque falamos o tupi, isto é nós baré. Aí depois como é idioma tupi, é idioma brasileira, né? Nós deixamos o tupi para o baré para falar o tupi.
Bem, vem a civilização, larga-se o tupi para falar o português. E agora? A língua geral ela não fala, não. Pois é. E aí foi sumindo as nossas línguas, vamos dizer, as nossas gírias. Pois é. É isso que sucede. Bom, eu fiquei preocupado, porque na verdade eu sendo baré estou falando uma outra língua. Por quê? Que eu quero falar a minha língua, por exemplo. A língua baré realmente se extinguiu, né? E na verdade essa língua Nhangatu, que a gente chama por aqui, acabou sendo língua geral, né? Ela foi introduzida de fato, né? Foi introduzida pelos missionários e comerciantes. Foram 8 anos de internato, eu passava 45 dias por ano em casa. Esse internato é da missão, né? Missão religiosa. Esse internato foi da Igreja Católica, na verdade, né? Que a gente era obrigado, assim, a falar português, deixar de lado a cultura, deixar de lado a língua materna. Todo mundo falava só língua geral, entendeu? Não tinha jeito da pessoa falar o português, porque todo mundo falava a mesma língua, sabe? A não ser os tucanos, banila, que chegavam com uma língua diferente, aí a gente tinha que traçar o português com eles, porque nem eles entendiam a nossa língua, nem nós deles. O tucano, por exemplo, foi muito utilizado na escola. Então, quer dizer, outras línguas, tariano, piratapuia, uanano, a gente deixava de falar aquilo para falar uma língua indígena para se comunicar com os outros além do português. A gente não podia, vinha chegando algum padre, alguma outra pessoa branca, a gente falava português, tá? Mas ele saía de perto, a gente tocava nossa língua, certo? Mas era proibido, sim. Então era um sistema assim muito rígido. Então, ou você falava com os companheiros na língua indígena escondido, ou você era submetido a uma pena, né? Porque teve um momento que eles usavam um chaveiro, um negócio assim para colocar a chave, como sinal para as pessoas que falavam a língua indígena. Quem fosse pego falando a língua original pegaria algum castigo, ficaria sem merenda, sei lá, qualquer um castigo dessa natureza. Mesmo assim, a gente preservou tudo que a gente tem hoje, né? Algumas partes talvez a gente perdeu. Por exemplo, os Baniwa, do qual eu faço parte, nós temos, nossa língua tem uma escrita dela, né? A gente lê e escreve nossa língua há 50 anos, né? A gente tem essa língua escrita, qualquer um velho lê, escreve na sua língua. Eu me rebelei naqueles anos, muitas vezes fazia de propósito, falava na língua indígena, então cansei de pegar esse chaveiro e guardar comigo, né? Na época era só sim e sim, né? Hoje não, a gente tem que dizer que nós somos diferentes e temos que ser respeitados conforme a nossa maneira de viver, né? Nossa maneira de aprender também. Você viu como é que foi pesada a repressão aos índios lá no Alto Rio Negro. Mesmo assim, você pôde observar também que eles ainda falam mais de 20 línguas tradicionais deles lá naquela região, além do Nhangatu, que foi introduzido pelos jesuítas, o português e o espanhol da vizinhança. No sul do Brasil, essa repressão à língua foi feita pelo Serviço de Proteção aos Índios, os funcionários do governo pagos para atrapalhar a vida dos caingangue, como você vai ver agora. Inhiyima tazelene krim caingangue taio caingangue. Eu gostaria de falar para vocês que uma das maiores resistências da gente é a língua. O caingangue perdeu quase tudo que tinha. Nós só temos um ritual, que é o kiki, que é um ritual que a gente faz aos mortos. E pintura, adereços, tudo isso a gente perdeu. A gente agora está fazendo trabalho de resgate, mas a questão da língua a gente manteve. Nós falamos, os nossos filhos falam, nós estamos alfabetizando os nossos filhos na língua para que a gente não perca isso. Estamos registrando as nossas histórias em caingangue. A língua caingangue continua viva.
me lembro alguma coisa de SPI, das escolas do SPI, por exemplo, a repressão à língua, a proibição de falar, né? Porque o SPI, o pessoal, os militares colocavam pra gente como uma coisa feia falar a nossa língua, né? Falar o caingangue é uma coisa feia, falar o português é uma coisa bonita. Falar o português, você se torna um ser superior se você falar o português. Você falar o caingangue, você é uma pessoa menos importante. Eu me lembro que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, tinha a política dos panelões nas áreas indígenas. Ao meio-dia se batia um sino como se estivesse chamando o gado para comer. Todo mundo corria lá com a sua bacinha, com a sua panelinha para pegar comida, mas você não podia pedir em caingangue, você não podia falar em caingangue. Você tinha que pedir a alimentação em português. E se você pedisse a comida em caingangue, você voltava para o final da fila. Se sobrasse comida, você pegava, senão você não pegava. Para nós foi um prejuízo muito grande, porque os índios na época daí temeram o chefe do posto, até mesmo os professores, né? E começaram a deixar de falar a sua língua. Muitas vezes eles tinham que falar até escondido a língua deles, né? Mas perante o chefe do posto, perante os professores não índios, não podia falar. Até a gente teve um problema muito grande quando a gente começou a já vir para a escola, né, pela primeira vez. Eu, principalmente, eu não falava já o caingangue porque meu pai tinha até medo de falar, né? Tinha medo de me ensinar. Então, até os 18 anos, eu tinha um problema muito sério, eu não falava o caingangue. Tinha um chefe de posto que era um coronel. Ele não gostava, ele não queria que falasse. Meu avô era o cacique da aldeia e meu avô falava. E a gente era o contrário. Minha avó mandava bater na gente se a gente falasse português. Então, a resistência, tipo assim, se eu sou reprimido porque eu falo, então aqui eu vou reprimir para que se fale. A lei que tem ruim, né? Deus mata querendo. Professor, vou fazer? Então, graças a essas resistências isoladas que houveram, a repressão da SPI com relação à língua, hoje estamos aqui alfabetizando a criançada em caingangue. Uma conquista importante do final da década de 80 para o povo indígena foi botar na Constituição nosso direito a continuar falando nossas línguas diversas, mantendo a diversidade cultural, ensinando isso nas nossas escolas e obrigando o governo a apoiar nossas iniciativas nesse sentido. Você vai conhecer agora, então, a experiência dos índios Kaxinawá lá do Acre com a sua Escola da Floresta, que é uma expressão desse tempo novo, de assumir as nossas diversidades culturais e expressar ela da maneira mais plena. O professor Joaquim Maná é um dos mais antigos professores Kaxinawá do Acre. É autor de alguns livros e um dos principais pensadores da Escola da Floresta. Ancana com manaki, macana biki, hanun hiwa, não mukuri piwan ibu hanu hiwa aqui, haskaya nabum cana, huni kuinki, nabum cana aqui, Kaxinawá nibura. Chegou a sopa aqui, ó. Eu acho que a escola é um ponto de referência de você ter vários contatos da língua portuguesa, de outra cultura, da sua própria cultura, da sua língua escrita e talvez até alternativas econômicas você pode planejar junto com os alunos, pais dos alunos, o que realmente aquela comunidade está decidindo a fazer. O exercício aqui é o exercício de pesquisar os animais. Por exemplo, rapimis, o que alguns dos animais comem, né? O que ele encontrou e o que ele come. Hanu chamis, onde ele pousa, onde é o poleiro dele, onde ele dorme. Haumbasu rascar, qual é o jeito dele? Hanu miunchu, aonde você viu? Na terra, nos galhos dos pau, voando.
Sabiá. Sabiá? Como que é o nome do sabiá na sua língua? Cuscá. Rush? Cuscá. 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 E o que o sabiá anda fazendo? O que ele está fazendo agora de manhã? Cantando. Está trabalhando? Está cantando, trabalhando. Você estava comentando comigo, não, os pássaros eles já conhecem, eles têm esse conhecimento sobre o que está em torno aqui. O importante é o exercício deles da escrita e de aprofundar o conhecimento da própria língua, né? A língua indígena é mais para você preservar a sua identidade étnica, a sua cultura. Ela é uma chave para entrar na cultura. É uma chave para entrar na cultura. E dentro da sala de aula a gente tem um dia específico que só trabalha na língua indígena. A escola, né, a educação escolar indígena, é que faz lembrar de muitos conceitos que os povos indígenas, os povos Kaxinawá usaram e que hoje não se usam mais. A gente acaba detalhando muitos assuntos e que faz lembrar a gente que agora tem uma possibilidade de recuperar alguns trabalhos que foram realizados com o antepassado e que a gente pode trazer isso de volta para a sala de aula. Então a gente acredita que o futuro seria esses alunos que estão acompanhando, que estão atentos, estão fazendo a sua pesquisa, junto com os velhos, com os professores, e produzir materiais didáticos na língua, incentivando nossos alunos, os nossos velhos que ainda sabem contar suas músicas, seus mitos, que saiba fazer os seus artesanatos e que possa contribuir esse conhecimento que eles ainda sabem de acordo com o planejamento que a gente tenta fazer e trazer esses elementos para a sala de aula. A educação formal, ela realmente tem que ser uma educação de qualidade. Agora, deixa a educação específica, a educação diferenciada, a educação bilíngue, deixa a educação indígena para a gente, que a gente sabe como fazer, nós conhecemos. Este é um dever, mais do que uma obrigação, um dever e uma coisa que a gente gosta de fazer. É com prazer e valor. Deus cantar.